Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes, na verdade está presente comigo na mesa do EmpreendaCast, Tomás Duarte. E aí, Tomás, beleza? E aí, Gustavo, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui para a gente compartilhar algumas histórias bem legais. Muito obrigado, é um prazer imenso estar falando aqui no podcast. Direto de Minas ou não? Estou aqui curtindo a quarentena em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem. Tomás Duarte, né, ele é CEO, fundador da Track.co, né, uma empresa que trabalha com a experiência do cliente. A gente vai falar muito nesse episódio que diabos é a experiência do cliente, NPS, detrator, promotor e outras saladas de frutas aí, né? Cara, a gente começa esse papo fazendo 3 perguntinhas, assim, com um pouco do que a gente aprendeu e estudou da sua história. Então você responde pra mim uma ou outra, tá? Essa aqui eu não te avisei na pauta pra te pegar de surpresa mesmo. Experiência ou sucesso do cliente? Experiência do cliente. Detrator, neutro ou promotor? Promotor, sempre. Track Sale ou Track.co? Track.co, Track. Muito bem, Track. Cara, essa daqui foi fácil, né? Só pra gente começar aqui, ligar os motores. Bom, Tomás, eu quero te agradecer logo no começo, não só você como a Track, que trouxe para mim uma visão muito diferente da gente medir as experiências, né? Tive a oportunidade de conhecer vocês em 2016, se eu não me engano, pela empresa que eu trabalho, a Sul América, né? E acompanhar a sua trajetória, acompanhar a construção que você teve da Track. E, de verdade, você fazia tempo que estava no backlog dos entrevistados do Empreenda, então te agradecer logo de cara. Eu sou um admirador seu, né? Te sigo nas redes e para mim tá sendo um dia incrível. Tenho certeza que eu vou receber uma mentoria aqui, uma dose de conhecimento de você. Fantástico. Para mim, assim, é uma honra também estar aqui no EmpreendaCast. Enfim, acompanho vocês também e o impacto, né, que vocês geram é muito legal. Parabéns aí pelo resultado. Muito show. Então vamos se divertir aqui, cara. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Desde 2007 você empreende em diversos negócios. Empreendedor serial, assim como vários que já passaram aqui nessa mesa. Mesmo você tendo iniciado uma formação lá em Direito em 2004, que eu tô ligado que você terminou essa parada ou não, Tomás? Tô terminando. Falta uma matéria. É mesmo. Todo empreendedor que deixou umas matérias em aberto. Bom, você fundou uma agência digital, a Login, e em 2012 você abre a Track. Quais foram as grandes lições que você aprendeu durante esse início, né, a sua trajetória empreendedora? O que você pode me dizer aí, o Tomás de 13 anos aí, né, de 2007 a 2020, quais as lições que você tem aí na sua mochila para qualquer lugar que você for? Na verdade, 2007 foi o meu primeiro CNPJ formal. Já tive outros negócios, né, outras sociedades mais informais desde os 15 anos de idade. Então, na verdade, tem uma curiosidade, eu nunca trabalhei em uma empresa, eu sempre tive meus próprios negócios, desde jovem. Aí já vem o primeiro aprendizado, porque eu queria muito perseguir os meus sonhos, eu queria muito resolver problemas pessoais e também de outras pessoas, e eu enxerguei nos negócios, de modo geral, como uma boa saída para, enfim, cumprir com esse objetivo. Então, foi quando eu comecei a, de fato, despertar para o empreendedorismo como uma forma de realização pessoal e também realização das empresas e dos profissionais. Eu, sempre quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na Login, eu entregava projetos, isso me dava muito prazer, né? A gente tinha uma agência digital, a gente fazia, enfim, sites, lojas virtuais, anúncios Google, Facebook, etc. E quando eu entregava o projeto, isso me dava muito prazer. E mais do que isso, conhecer os mercados dos meus clientes também me dava muito prazer. Eu cheguei a atender empresa de mineração, empresa de agropecuária, passando por construtoras. E assim, eu posso dizer que esse aprofundamento de conhecimento me fez me elevar num nível que eu acho que nenhuma universidade daria, né? A universidade, de fato, está nesse aprendizado relacionado ao empreendedorismo que eu tenho todos os dias, né? Desde quando eu comecei a fundar os negócios. Legal. Então, assim, essa busca
busca por novos conhecimentos é um dos grandes pontos que eu acho que me motiva bastante. E entregar a transformação para as pessoas, né? Para elas enxergarem resultado e ver de fato o quanto que, no meu caso, né, a tecnologia pode ajudar os nossos clientes e profissionais. Além disso, né, no modo geral, quando a gente fala de começar a empreender, nós temos uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade social, uma responsabilidade de gerar uma movimentação ética positiva, né, fazendo com que o mundo seja melhor. Então, a gente tem, principalmente quando você vai crescendo, né, e hoje, né, a Track a gente já é bem maior, nós temos essa preocupação de sempre fazer o que é correto, né? Eu sempre faço o correto. Algo completamente ético, algo completamente correto, que entregue bons valores e tenha boas virtudes, né? E isso, de fato, é muito legal, porque você cria uma máquina, no bom sentido, né? Você cria uma máquina que ela se desprende e vai de uma forma sozinha, vai de uma forma independente. Porque, enfim, você tem um propósito muito forte, né? A gente fala hoje tanto de propósito, né? As empresas replicam muito esse termo, mas quando você tem essa missão muito clara, esse objetivo e o propósito, né, com boas virtudes, bons valores, você cria uma lógica, né? As pessoas compram o seu sonho de uma forma muito legal. Então, é muito legal fazer o bem. Eu acho que, assim, nesse sentido, um dos grandes aprendizados que eu tive, né, é que fazer o bem, de fato, pode te dar bons retornos, né? Inclusive econômicos, né? Uhum. Então, eu estou falando de entregar melhores experiências aos nossos clientes, né? Aos clientes dos nossos clientes, inclusive. Isso faz com que a gente, enfim, tenha maior valor percebido, tenha clientes mais felizes, e a gente está buscando a felicidade das pessoas no sentido mais genuíno possível. Uhum. E, de fato, isso traz retorno, né? Retorno de realização pessoal, retorno econômico, crescimento profissional, né? Então, assim, eu acho que indo por essa lógica, a gente consegue ter bons resultados. Eu tô pegando bem na essência, assim, de um negócio, sabe? Uhum. Eu não tô nem falando no âmbito muito técnico, tô falando no âmbito mais inspiracional mesmo. Na prática, a gente consegue ter ótimos retornos se a gente busca bons valores através de boas virtudes. Cara, agora eu queria saber o seguinte, quando nasce aquele empreendedor, o Tomás empreendedor, né? Quando foi o estalo? Por que eu tô te falando isso, né? Como foi a pivotada aí em trocar o foco da Login pra Track, né? E por que investir a sua energia em uma empresa que trabalha com a experiência do cliente? Então eu queria que você resgatasse o Tomás empreendedor e essa virada pra gente cair no qual é o problema que a Track tá resolvendo em seguida. Legal. Assim, a Login, né, nasceu de um estalo que, na verdade, foi um oportunismo, né, igual vários empreendedores brasileiros. Você tem duas óticas, né? Uma empreendedorismo mais de necessidade, outro de oportunismo, mas eu já programava, desenvolvia sites e, enfim, desenvolvia web, no modo geral. Uhum. E eu enxerguei, de fato, que isso lá em 2007, né, quando os mecanismos de busca, anúncios online estavam aumentando bastante, as empresas precisavam de se digitalizar, né, ir para a internet no modo geral. Então, o estalo foi quando eu vi várias empresas, ao andar por centros comerciais, que elas não tinham nenhuma proximidade, né, não tinha nenhum trabalho focado na internet. Então, eu comecei a ajudá-las nesse sentido e deu muita aderência, né? Eu lembro que eu visitava muitas feiras, né, de negócios, entregava meus cartões, eu tinha um ótimo retorno, porque de fato a gente estava vivendo aquela onda. Legal. E na sequência, foi muito legal, porque na Login a gente chegou a ter mais de 120 clientes. Que legal. Para uma agência muito pequena, eu tinha a minha sócia, a Tatiana, e, na verdade, mais 2, 3 funcionários. Então a gente era 5 pessoas, e com 100 e tantos clientes eu trabalhava literalmente 24 horas por dia para entregar. E chegou um momento que eu percebi que a não escalabilidade não era para o meu perfil, assim, modestamente falando, né? Eu estava buscando um negócio que fosse mais escalável, um negócio que pudesse gerar mais impacto e que eu conseguisse replicar o modelo. Na própria Login eu cheguei a ter pequenos produtos, ou seja, replicáveis, mas não era com tanta facilidade e aderência. Uhum. Então a gente começou, né, os sócios, a gente começou a observar o mercado. Em 2006, um ano antes de montar a Login, eu morei quase um ano no Vale do Silício, numa cidade chamada Davis, na Califórnia, onde eu fui acompanhar a minha mãe. Ela foi fazer pós-doutorado em engenharia da computação. E uma curiosidade, né, o meu pai trabalhou na IBM durante 40 anos. Nossa. Eu sou berço de tecnologia, literalmente, né? Minha mãe pós-doutora da engenharia da computação, meu pai trabalhou... Tem sangue azul IBM aí, né? Sou um IBMista filho, como eles chamam. Literalmente eu nasci dentro do lado da IBM.
Então, o que aconteceu, né? Nós observamos, eu já tinha vivenciado essa experiência no Vale do Silício, lá na Califórnia, né? Eu visitei todas as cidades, visitei todas as sedes dessas empresas que nós conhecemos atualmente, e eu percebi que o tema experiência do cliente, a satisfação do cliente no modo geral, era um tema muito mais levado a sério nos Estados Unidos que no Brasil, em termos de maturidade, em termos de gestão e por aí vai. E na época também, quando a gente olhou para dentro, né, aqui do Brasil, tinham sites que estavam em franco crescimento, né, como por exemplo o Reclame Aqui, que era um site de reclamações e, enfim, mostrando que de fato um diagnóstico da experiência do Brasil era traumático. Então foi quando, em 2012, né, nós tivemos a ideia de trazer um teste, né, fazer um MVP. Eu tinha lido o livro do Eric Rice, né, Startup Enxuta, Lean Startup, e foi game change para mim, né, foi super revolucionário. Legal. E nós chamamos um terceiro sócio, que é o Luiz. Nós tínhamos uma hosting, né, uma empresa de hospedagem de sites por causa da Login, que chamava Track Host, né, e da Track Host a gente chamou o Luiz e juntamos eu, o Luiz e a Tatiana e começamos a testar esse modelo de mínimo produto viável focado numa plataforma de gestão da experiência do cliente, que aí começava, né, com a parte de pesquisa, a parte de Customer Feedback Management, né, a gestão de feedback de clientes, que era, assim, praticamente um terreno super pouco explorado aqui no Brasil, né, em 2012, ou seja, super recente, né, agora nesse mês de maio nós completamos 8 anos de vida. Então a gente começou a testar, começamos a mostrar, né, a validar, bem no estilo Startup Enxuto do Eric Rice lá, a validar com várias empresas, sentamos na mesa com donos, profissionais, né, diretores, dizendo, olha, a gente está fazendo isso, mostramos as telas, né? Você acha que é interessante obter esse tipo de relatório sobre a satisfação do seu cliente e tal? E a gente começou, na época, tinha sido recém-lançado o livro chamado The Ultimate Question 2.0, A Pergunta Definitiva, que é o livro do Net Promoter Score, do NPS, né? E um amigo meu, que é da China, ele indicou esse livro, falou que eles estavam testando tal, o NPS, eu falei, vou dar uma lida. Então foi quando a gente leu e começamos a aplicar o NPS para testar, e foi muito bem aderente, e a Track começou a gerar escala, né? Então a gente começou a desenvolver o produto lá, algumas empresas falaram que queriam testar o produto, algumas empresas falaram que queriam, enfim, até pagar pelo produto, e começamos a ter resultados, né? Geramos dashboards, relatórios, começamos a gerar esses dados para as empresas, e as empresas começaram a adquirir o produto. Foi quando, no ano seguinte, nós fechamos um contrato, que é um contrato de um grande cliente nosso até hoje, que é uma empresa de eletrodomésticos, né, uma indústria. A gente está com eles até hoje, né, e hoje eles operam com a gente em 10 países. Mas, basicamente, a gente demorou um ano aí para tracionar o produto e entender, de fato, que era um momento da virada ali, de sair de um produto que era não escalável, no caso, uma agência, como a Login, para um produto escalável, no caso, a Track Sale, na época, hoje Track. Né? Legal. E do que a gente está falando, assim, quando, né, lógico, você já teve um grande cliente que pôde validar com você o MVP e tá até hoje, né, o seu produto, e de alguma forma ele viu valor em medir, né, a experiência do cliente, a satisfação dentro das suas jornadas dentro da companhia, né. Eu entendo que a Track, ela oferece uma solução que pergunta pro cliente quando ele termina alguma jornada naquela solução, né, naquele local que tá plugado. Do que a gente tá falando? Porque todas as empresas já se ligaram nisso, que me parece que agora, né, o que eu vou te trazer aqui? Me parece que agora é moda, se você não tiver NPS, você tá por fora, né? Mas será que as empresas realmente sabem a necessidade de olharem para os seus clientes? Isso sempre existiu? Que tamanho de problema a gente tá falando que a Track resolve, né? E qual o tamanho desse oceano, né? Porque eu entendo que hoje a Track, com certeza, se alguém me perguntar, eu não tenho dúvidas de qual empresa responder. Mas eu não sei se todo mundo se ligou, todo mundo que eu digo, todas as empresas que precisa de uma solução igual a Track. Queria que você contasse pra gente um pouco desse mercado e o que dá pra você se antecipar usando a solução da Track. É uma ótima pergunta, porque de fato nós estamos vivendo algumas gerações em termos de maturidade do conhecimento acerca da gestão da experiência do cliente, que é o CXM, Customer Experience Management, que é um termo americano, literalmente. Em 2012, né, quando a gente começou, o NPS, a ideia, né, a teoria nasceu em 2003. Nos Estados Unidos, várias empresas, durante aí, quase 10 anos, ficaram testando o modelo e validando, aproximadamente de 2006 a 2012. Em 2012, no Brasil, começou a ter uma alta aderência. Na verdade, a gente, inclusive, a Track participou dessa evangelização do tema, disseminação do tema, métricas de experiência do cliente no Brasil, assim, com bastante
bastante intensidade, tá? Mas o que aconteceu? Então, em 2012, a gente começou a entregar muito NPS. A gente começou a medir o NPS para vários tipos de empresas, em vários tipos de negócio. As empresas começaram a observar, ter os indicadores. Muitas empresas nem tinham equipes para gerenciar a experiência do cliente, como existem hoje, né? A gente falava muito de saque, suporte reativo, né, ao cliente, que era nada menos do que ficar enxugando o gelo, né? Ou seja, de apagar incêndio, e não pensar de uma forma muito mais estratégica, proativa e muito mais envolvente, né, no sentido de planejar e desenhar uma jornada do cliente, enfim, de pensar no design de experiência, quais são os sentimentos que os clientes terão ao longo dessa jornada. Então, o primeiro nível de maturidade, né, assim, a primeira geração de compreensão dos dados foi relativa a simplesmente gerar um score, né, gerar um número. Então, qual que é o seu NPS? O meu NPS é tanto, tal. Mas as empresas não pensavam de uma forma estratégica, simplesmente tinham um indicador e não atuavam nesse sentido. Atualmente, a gente já vê, né, dentro das companhias, uma maturidade muito maior, né, de entender, de fato, quais são os drivers, né, qual é a causa raiz que motiva aquele seu resultado, de pensar, de fato, não só no NPS, não só no indicador de experiência, mas no guarda-chuva da experiência do cliente, pensando em experiência do usuário, design de interfaces, sucesso do cliente, passando, enfim, pelas próprias métricas. Aí entra a parte de design de produto, design de serviço, né, o design da própria experiência, e por aí vai, né? A gente tem vários outros itens do guarda-chuva da experiência do cliente. Então agora a gente já vê uma maturidade do conhecimento muito maior, e essa maturidade está sendo muito positiva, porque assim, as empresas de fato estão falando a mesma língua, mas ao mesmo tempo existem algumas empresas que estão bem atrasadas. Isso que você disse é completamente verdade. Algumas empresas, elas de fato não entenderam muito bem ainda como fazer, mas se elas não entenderem, elas não irão sobreviver, porque a experiência do cliente não é mais somente um diferencial competitivo, é uma razão de existência, né? Então, na prática, a gente tem a necessidade de ainda evoluir esses pontos para alguns segmentos. E, por outro lado, alguns segmentos nós percebemos que estão na vanguarda do conhecimento e estão atacando a linha de frente mesmo, que é o trabalho que a gente tem feito atualmente, né? Hoje, toda a nosso investimento, nosso suor tem sido aplicado para ciência de dados aplicada à experiência do cliente. E no sentido prático, né? Não no sentido, vamos dizer, filosófico, romântico. Eu acredito que a experiência do cliente agora está muito mais alinhada à ciência de dados para entregar experiências super humanizadas com tecnologias de alta performance e inovadoras. Basicamente, a gente está indo para uma esfera agora de ser ainda muito mais proativo e ser preditivo. Ou seja, a gente conseguir antecipar movimentos de clientes, por exemplo, o movimento de um cliente que possa levá-lo a ser um detrator, e atuar antes que esse cliente tenha de fato uma experiência ruim e, ao mesmo tempo, às vezes fazer com que a gente trabalhe sem que ele perceba que ele iria ter uma experiência ruim. Ou seja, atuar de forma super preditiva para garantir uma fluidez da jornada, uma experiência frictionless, uma experiência sem atrito, uma experiência super suave, né? E no sentido até mesmo que ele crie um hábito de consumo com o seu negócio, né? Com a sua companhia, e faça com que ele seja leal, faça com que ele tenha sempre o prazer de pagar ali, porque é tão simples e fácil de usar e gostoso de usar. Se você considerar hoje, né, uma empresa que tem bastante ciência de dados aplicada a experiência do cliente, por exemplo, a Netflix, né? A Netflix, ela criou um hábito de consumo, criou um novo patamar de experiência através de inovação, através de atendimento humanizado, através de ciência de dados, esses 3 pilares, e que isso tornou um hábito de consumo aí para a maioria dos seus clientes. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIVE e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
se a gente for olhar na prática, né, do que a gente tá falando aí, das oportunidades, a gente entra agora no bloco de descer um pouquinho e entender o que a Track faz, né? Eu entendo que você tem a ciência do NPS, né? Net Promoter Score, né? Se não me falha aí a minha pronúncia também, que eu não fiz inglês, então não fiz CNA, eu brincava aqui, agora eu tô falando que eu não fiz WhatsApp, né? Pra ver se eles me patrocinam aí com umas aulinhas de inglês. Mas, cara, se a gente pegar aí a Track, a gente tá falando aí de uma nota de 0 a 10 ou de 1 a 10? Do que a gente tá falando e o que a Track oferece? Eu sou uma empresa que quero medir as minhas jornadas e a experiência do meu cliente em algumas situações. Do que a gente tá falando? Como é que a Track me atende nisso? Legal. É super simples, né? Nós criamos fluxos de pesquisas, podem ser manuais ou automatizados. Para você, não importa a forma com que você comunica com o seu cliente. Pode ser via WhatsApp, pode ser SMS, e-mail, pesquisas dentro de sites, aplicativos, enfim, QR Codes, dispositivos móveis. E a gente faz pesquisas baseadas em métricas, em KPIs, né? Indicadores-chave de performance. O NPS hoje é o grande indicador, é o indicador mais relevante. O NPS ele é uma metodologia muito simples, né? No qual nós temos uma escala de 0 a 10 e nós perguntamos para o cliente o quanto ele recomenda a empresa a um amigo ou um familiar. Então, você pode vivenciar essa jornada, vivenciar essa experiência e, na sequência, ser perguntado sobre o grau de recomendação daquela marca ou daquele momento ou daquele produto. Você pode fazer algum tipo de variação, é flexível o NPS nesse ponto. Então, você vai dar uma resposta de 0 a 10 para o grau de recomendação daquela marca a um amigo ou um familiar. E a ciência do NPS mostra que os clientes de 0 a 6 são os chamados detratores, aqueles clientes que tiveram uma experiência frustrante. Eles não recomendariam a empresa, a nota é baixa, né, em virtude dos comentários. Historicamente, no estudo, né, foram avaliados os comentários de 0 a 6 tinham frustrações, insatisfações, o cliente não recomenda porque ele teve atrito, porque ele não teve um bom atendimento e por aí vai. Então, os clientes 0 a 6 são os chamados detratores. Os clientes 7 e 8 são chamados neutros, aqueles clientes que, enfim, são imparciais, né? Assim, eles não sabem, enfim, não tem uma conclusão muito bem definida, eles tiveram uma boa experiência, mas tem algum tipo de porém, algum tipo de ressalva. Mas, cara, nota 8, minha mãe ia ficar mega feliz comigo na escola. Se eu tivesse sido um aluno nota 8, cara, eu acho que a minha mãe ia até me dar alguma coisa no final do ano, cara. Explica isso daí, cara. Como é que 8 é neutro? Pois é, aí que entra um ponto, né? Por que a nota 7 e 8 são as notas neutras? Porque o NPS ele é muito exigente. O Net Promoter Score, ele visa a excelência. Quando a gente fala de, enfim, passar de ano, né? A nota 8 passa de ano. Só que na prática, nós queremos, como empresas, atendendo nossos clientes, que a gente tenhamos experiências encantadoras, que a gente seja super extra mile, né? Vá além do óbvio, entregue além do esperado. Ou seja, a gente tem que ser surpreendente. O cliente que ele sai surpreso, ele cria uma memória, uma conexão, e essa conexão é emocional. Então, isso gera lealdade do cliente. Por isso que a nota 9 e 10 são aquelas notas, de fato, que chamaram a atenção do cliente, são diferenciadas. Aquelas notas que, enfim, vão além do óbvio, além do básico. O básico, a nota 8, passa de ano. Mas se você tirar a nota 10 em tudo, igual algumas empresas que a gente conhece atualmente conseguem, né, ter notas promotoras em 95% dos casos, 90%, essas empresas, elas conseguem, enfim, ter um crescimento orgânico de faturamento muito maior do que as empresas que têm mais clientes neutros, nota 7 e 8. Os clientes nota 7 e 8, os chamados neutros, né, eles são facilmente convertidos a concorrentes. Então, assim, se chegar um concorrente prometendo algo muito mais emocionante, ele vai tentar o concorrente, porque você não foi emocionante o suficiente. Então, por isso que o NPS, de fato, ele é muito exigente. A nota 7 e 8 é a nota neutra. E se você olhar, no ano passado, nós fizemos uma análise com milhões de clientes, né, comentários de clientes, e no Brasil, de fato, os dados se repetem. As notas 7 e 8 sempre possuem um mas, um porém, um entretanto, algum tipo de ressalva. E os clientes notas 9 e 10 são os clientes chamados promotores que, de fato, puxam o crescimento da empresa para cima. Os clientes verdadeiramente leais e que recomendam a empresa aos amigos, né? Aí entra um ponto importante, 2 pontos importantes. Primeiro, no Brasil, são raras as empresas que criam estratégias de ativação de clientes promotores.
Ou seja, eu tenho um cliente que é leal, é um cliente que teve uma ótima experiência comigo e fala que recomenda a minha empresa a amigos familiares. Por que você não faz algum tipo de ação com esse cliente, enfim, tentando resgatar ele para uma nova compra, uma estratégia de cross-sell ou upsell, né? Ou seja, de tentar vender mais de um mesmo produto ou de produtos diferentes do seu portfólio para ele? E mais do que isso, cria uma estratégia de marketing de indicação, né? Se você cria, às vezes através de uma indicação simples ou até mesmo uma estratégia mais estruturada como um gamification, você pode, ou seja, gamificação, você pode conseguir ativar esses clientes. Os clientes promotores devem ser ativados para aumentar de fato seu faturamento. O outro ponto é que os clientes promotores, eles carecem de uma ressalva. Qual é a ressalva? Chama viés econômico-cultural. No Brasil e nos países da América Latina, e os países que possuem também um poder econômico, vamos dizer, mais baixo em relação aos países mais ricos, como a da América do Norte e da Europa, e da Ásia Oriental e Oceania, é o chamado viés econômico-cultural. Ou seja, aqui nós temos experiências ruins com notas altas. Na média, né, se você comparar uma mesma empresa com a mesma experiência que tenha no Brasil, na França, na Austrália, você vai ver que a nota do Brasil sempre vai ser a mais alta. Pode ser a mesma experiência. Porque o grau de exigência de um país que tem uma presença cultural e um poder econômico mais forte, ele é maior. Tá? Então aqui nós temos experiências, entre aspas, ruins, parciais, mas com clientes promotores. Então é só para dizer que existe esse viés e que na hora de gerar algum tipo de relatório ou constatação de um dado, é importante você entender que existe o viés econômico-cultural. Então o NPS é bem simples, né? Você pode fazer até no papel, né? Dentro da sua padaria, num restaurante, ou então até mesmo algo mais sofisticado, né? Uma companhia aérea, igual a gente atende, passando por uma construtora que tem uma jornada de cliente de 8 anos, até mesmo um varejista de shopping center. É super simples de aplicar. Você pega lá e pergunta para o cliente numa escala de 0 a 10 quanto ele recomenda. Aí vem um outro ponto muito importante que é deixar a parte do comentário, que é exatamente os drivers que eu estava citando, né? Os drivers são a causa raiz. A causa raiz ela é essencial para você criar o quê? Um plano de melhoria, criar um plano de ação para garantir que o cliente evolua, você evolua a experiência do cliente. Então, se somente a nota, ela não fala nada. Você tem que entender a razão da nota detratora, a razão da nota neutra e a razão da nota promotora, para você corrigir, né, e minar os pontos de detração e dessa maneira melhorar de fato a experiência do cliente. Essa é a verdadeira preocupação que nós temos em disseminar atualmente, né? Estava dizendo sobre o nível de maturidade, as empresas atualmente estão começando a entender que, de fato, essa causa raiz é o ponto mais importante do NPS e não a nota em si. Agora, deixa eu te perguntar, a gente falou bastante do NPS, mas tem outras siglas que a gente encontrou aqui nessa sopa de letrinhas, que é a CSAT e a CES. A Track também atua com essas métricas? E o que são essas? Qual é a diferença entre elas? A Track eu falei atua... certo também ou não? É assim, CSAT e CIS, é isso? Você pode chamar de CSAT e CES. Tá bom, CSAT e CES, ficou mais sexy. Isso. Eu vou traduzir o que elas representam, né? O CSAT é Customer Satisfaction Index, índice de satisfação do cliente, e o CES, que é o chamado Customer Effort Score, que é o índice de esforço ao cliente. São metodologias complementares ou alternativas ao NPS, e elas são aplicadas sim pela Track, né? Atualmente nós lançamos uma nova plataforma, ela é uma plataforma que eu posso até falar mais, que traz muito mais ciência de dados e a parte de multi-indicadores, né? Então você tem como utilizar multimétricas e em multicanais, ou seja, fazer qualquer tipo de pesquisa de consumo, né, baseado em experiência de consumo, que tragam indicadores, né? A gente sempre gera indicadores. Nós somos um dashboard de indicadores da saúde do seu negócio, né, da gestão do seu negócio. Então, vamos lá. O CSAT, né, é uma metodologia que traz a satisfação do cliente, não a lealdade. O NPS traz a lealdade. O grau de recomendação, ele é baseado no propósito de lealdade. É claro que você traz reflexos, né, formas de entender a satisfação do cliente e a experiência dele, mas o CSAT, ele é um indicador de satisfação. E ele é um indicador chamado transacional. Ele não tem sido muito útil para medir a satisfação com a marca como um todo, mas ele tem sido útil para medir a satisfação em algum ponto de contato da jornada do cliente. Como, por exemplo, o atendimento de SAC, de serviço de atendimento ao consumidor.
após um atendimento do saque, por exemplo, você pode dizer assim, olha, dê uma nota de 0 a 10 para o nosso atendimento. Esse é o chamado CSAT, o Customer Satisfaction Index. Você pode ver que ele é uma metodologia muito mais simples, que é simplesmente uma nota de 0 a 10 para alguma vivência que o cliente teve com a empresa, mas não existem tantos embasamentos mercadológicos e acadêmicos e teóricos igual o NPS. A grande diferença do NPS para o CSAT é que o NPS visa correlacionar o grau de lealdade dos consumidores com o crescimento de faturamento da empresa, ou seja, é uma métrica que traz econometria. Ou seja, é um indicador que ao longo do tempo foi percebendo que ele ia aumentando e o faturamento das empresas ia aumentando. Eu estou falando de vários bancos, várias companhias aéreas, estou falando de empresas como Apple, Amazon, que chegaram, testaram e utilizam o NPS até hoje em vários momentos, né? Então, a grande diferença do NPS é exatamente essa, que você tem a parte de econometria, ou seja, se você vincula o faturamento do negócio ao crescimento do NPS. E o CSAT não, o CSAT é um indicador de qualidade transacional que traz ali só um reflexo pontual daquela experiência. E o CES, né, o Customer Effort Score, ou Índice de Esforço ao Cliente, é uma metodologia super legal, porque a gente sabe atualmente que o esforço do cliente é um pilar muito importante. O esforço do cliente, quando a gente fala dos pilares da experiência do cliente, né, eu falei, por exemplo, de conexões emocionais, que você disse, a gente estava dizendo sobre a nota 8, que às vezes falta emoção, mas o esforço do cliente ele é fundamental. Hoje a tecnologia, né, ela visa reduzir esforço em vários momentos. Então, quando você cria uma nova funcionalidade, você, enfim, lança um aplicativo novo, você está tentando fazer com que a vida dos consumidores seja mais simples, mais fluida e mais rápida. Então, o que eu quero dizer? O Customer Effort Score, ele mede o esforço. Ele também é uma métrica transacional, é um indicador que traz feedback sobre o esforço do cliente. Você pode medir, por exemplo, de 1 a 5, o quanto de esforço você teve para resolver o problema conosco, após um atendimento. Ou então, de 1 a 5, o quanto foi fácil fechar um negócio com a nossa empresa, né? Então, nesse sentido, faz todo sentido medir o esforço do cliente através do Customer Effort Score, e ele foi criado através de uma publicação chamada Stop Trying to Delight Your Customers, pare de tentar encantar os seus clientes, na HBR, né, a Harvard Business Review, que é a revista da Universidade de Harvard, e igual ao NPS. O NPS também foi publicado em 2003 através de um artigo chamado The One Number You Need to Grow, o número que você precisa saber para você crescer. E no caso do CES, né, esse artigo dizia que muitas vezes as empresas tentavam encantar os seus clientes, mas não entregavam uma experiência fluida, uma experiência regular. Um dia ela tratava muito bem o cliente e encantava ele, outro dia era uma experiência terrível. Então, o esforço, né, reduzir o esforço tem sido útil para corrigir esse problema. Cara, dentro dessa sopa de letras, né, a gente aparece com outra aí. Apareceu o cachorro, tem uns barulhos aí por trás, mas esse é reflexo da quarentena, gente. A gente tá gravando em meio à quarentena aí, mas tá tudo bem aí, Tomás? Tá rolando até um... Pois é, gente. Eu acho que tem alguém amassando latinha, você acredita? Beleza, mas vamos nessa. Tamo na quarentena, a galera entende. Bom, outra dúvida dessa sopa de letrinhas, Tomás, é sobre CX, né, CX e CS. Quais são as grandes diferenças entre as duas disciplinas aí? De fato, há muita confusão sobre esse tema, mas não tem que haver qualquer tipo de discórdia, não. É super simples, né? A experiência do cliente, ou CX, né, Customer Experience, é uma terminologia que é designada para entender qualquer tipo de vivência que o cliente tem com a marca. Então, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de atos, fatos que acontecem, enfim, todo tipo de interação e vivência que aquele cliente tem com a empresa. Então, isso é de fato a experiência do cliente. E dentro desse tema, né, as empresas trabalham, dentro do tema CX, as empresas trabalham com uma modalidade, enfim, de entender de fato quais são as atividades que nós temos que fazer para garantir uma boa experiência. Por exemplo, experiência do usuário, UX, né? User Experience, falando de interfaces, né? Então, quando a gente tem interfaces digitais, a gente tem que estudar um tema que é UX, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o sucesso do cliente, ele está dentro desse guarda-chuva da experiência do cliente. O sucesso do cliente é uma forma de conduzir o comportamento das equipes para garantir que os clientes
clientes cumpram com as suas expectativas, ou até mesmo superem suas expectativas. Então, quando a gente fala de lutar pelo sucesso do cliente, a gente está entendendo que a conduta dentro dessa experiência do cliente tem que ser visando o sucesso do cliente. Garantir que esse cliente saia feliz, que esse cliente tenha resultados, garantir que esse cliente, enfim, volte a comprar com você. Então, o sucesso do cliente é muito mais um comportamento do que, de fato, simplesmente tecnologias e metodologias. O sucesso do cliente, ele é muito mais proativo, ele é muito mais estratégico do que simplesmente você buscar resolver problemas dos clientes de forma reativa. Essa é uma diferença, por exemplo, do sucesso do cliente acerca do tema suporte ao cliente. Que o suporte, de fato, quando o cliente tem um problema, ele vai atrás de você. O sucesso do cliente é você atuar de uma forma muito mais estratégica e olhando por cima, né, de tudo que está acontecendo para garantir, de fato, que os clientes cumpram com o seu objetivo, que as expectativas estejam alinhadas ou até mesmo superadas. Depois dessa aula, o cara que se interessou e quer plugar a Track nas suas jornadas aí, nos seus sucessos, né? Como é que o cara encontra vocês aí? Deixa o site, deixa o modelo. Acho que falar de valores a gente não precisa falar, mas se eu quero começar a usar a Track, é muito fácil, eu lembro que é muito fácil, né? Deixa aí as dicas pro cara que se interessou e ir correndo lá procurar vocês. Legal. Hoje nós atendemos, inclusive, empresas de todos os tamanhos, né? Nós temos centenas de clientes, inclusive fora do Brasil, empresas de todos os segmentos possíveis que você possa imaginar, e é importante que você tenha pelo menos o cadastro do seu cliente. Para trabalhar conosco, o cadastro é essencial. Nome, e-mail, telefone, para começar. Então, nós temos planos super acessíveis, né? Enfim, para pequenos negócios. O nosso site é trek.co, trek.co. Tem o trek.com.br também, você pode escolher. Você vai ver no nosso site as metodologias que nós utilizamos e você pode solicitar, né, até mesmo adquirir um plano online, e a gente cria uma conta para você e já te manda uma série de treinamentos, a gente já faz um processo de onboarding, né? Ou seja, de embarcar você na tecnologia usando as melhores práticas. Então, a gente tem essa preocupação, né, de sempre trabalhar com o melhor conhecimento e com as melhores práticas. Então, a tecnologia, né, ela é ajustada em todos os momentos nesse sentido. E como é que eu pago? É por blocos? Como que é? Legal. A gente coleta as opiniões dos clientes em diversos canais. Então, a cada opinião de cliente coletada, você paga por uma faixa, né? Por exemplo, vou comprar 100 opiniões de clientes. Eu atendi aqui 500 clientes nesse mês e eu vou fazer uma pesquisa, e pesquisa a gente sempre fala de amostras estatísticas, né? Hoje a gente visa uma taxa amostral de 20% pelo menos. Então eu estou falando de 500 clientes para 20%, você pode comprar 100 opiniões de clientes. Aí você vai comprar 100 opiniões, essas opiniões são extremamente úteis, né? Pode ser que você tenha 40%, 50% de taxa de resposta, ou seja, sua amostra seja bem maior, isso varia de acordo com cada tipo de negócio. Mas 20% é uma meta mínima. Então a gente cobra exatamente por a eficiência do produto, a gente cobra pelas opiniões coletadas e não pelas pesquisas disparadas, né? Que é um diferencial legal que traz, enfim, uma conduta de aproveitamento, né? E não somente bilhetar ali porque saiu ou não, né? Isso. Tá certo. Muito bacana, cara. A gente vai gerar uma série, né, de dezenas de relatórios. Você pode configurar até mesmo um robô, né, dentro do produto para configurar que ele categorize clientes automaticamente, que ele até faça disparos de mensagens para clientes. Você vai ver um raio-x, né, da experiência do cliente. Você vai ver a linha do tempo, né, ou seja, da satisfação do seu cliente ao longo da vida que ele tem com a sua marca. Agora a pergunta é, se eu virar seu cliente, você me ajuda com o sucesso do seu cliente aqui também? Vocês têm um time que acompanha isso para que eu implemente a ferramenta e supere as minhas expectativas? Na verdade, hoje a Track é uma formadora, né? Ou seja, nós somos uma escola de sucesso do cliente e experiência do cliente. Vários profissionais, grandes profissionais já trabalharam conosco, a gente tem bastante gente muito bem capacitada. Igual eu falei, nós buscamos trazer o melhor conhecimento do mundo sobre o tema e em termos de qualidade e também profundidade. Então a nossa equipe que entra, né, ela é muito bem treinada e a gente consegue, enfim, gerar grandes profissionais e trazer bons resultados para os nossos clientes, envolvendo principalmente a parte educacional. A tecnologia, ela é super legal, mas assim, quando a gente fala de boas práticas, né, a Track tem se diferenciado pela educação, o know-how, né, e também a qualidade no atendimento. Cara, agora a gente, né, depois dessa aula, e eu acho que muita gente, você sonhador aí, vai lá, se interessa, procura a Track, acho que isso, independente se você está na sua startup ou na
empresa que você trabalha. Eu acho que é importantíssimo você dar esse passo. Se não deu ainda, tá vacilando. É muito mais do que uma sopa de letrinha, é muito mais do que buzzword. Tem que usar e tem que, de fato, olhar para a experiência do seu cliente. Eu queria entrar agora, Tomás, num papo que é o seguinte: diante de toda a sua experiência empreendedora, né, qual foi os grandes erros que você teve aí e quais foram os respectivos aprendizados? Assim, o que você consegue deixar para a gente de um Tomás mais forte, além de você ensinar a galera a ser, né, a cuidar da experiência dos clientes? Ensina a gente agora aqui a superar algum erro e sair mais forte dessa. Nós temos vários aprendizados. Eu acho que nós nos tornamos uma referência no tema no Brasil, né, muito em virtude do conhecimento mesmo, do know-how. Porque na prática, conversando até mesmo com outras empresas de outros segmentos, nós observamos que muitas empresas pecam pelo não aprofundamento de um determinado conhecimento. Então, quando a gente vai, enfim, estudar um tema, né, nós temos um valor dentro da Trek que chama intensificação. Nós somos intensos, de fato, em ir a fundo e procurar qualquer tipo de detalhe, qualquer tipo de viés que possa estar trazendo positivamente ou negativamente algum tipo de resultado. Então, intensificar no conhecimento é a melhor forma da gente entregar o melhor, de fato, aos nossos clientes, né? Então, a gente quer entregar o melhor, a gente quer mostrar que a gente domina. Poxa, a gente vai na China, na Índia estudar esse conhecimento, a gente busca, enfim, conhecimento no mundo inteiro, nas melhores universidades do mundo, né? Eu estive presente já em grandes imersões, eu tô falando de Disney, eu tô falando de Harvard, qualquer tipo de empresa que seja referência em experiência do cliente, nós fomos lá estudar, nós trouxemos esse conhecimento de forma intensificada, indo muito a fundo para na hora de falar, na hora de replicar, na hora de desenvolver uma linha de código, a gente não gagueje, né? Ou seja, a gente não tenha dúvida que a gente esteja sempre no melhor caminho, enfim, para trazer a melhor eficiência, que é, de fato, o melhor produto para entregar os melhores aos clientes, né? Esse é o primeiro passo de conhecimento intensificado. O segundo ponto cada vez mais para mim, é muito óbvio que eu sempre ouvia falar isso, né, nas mentorias, nos eventos de tecnologia, e atualmente eu percebo, de fato, a importância que nós temos que dar para as pessoas, os nossos clientes e também os nossos loopers, né, que são os chamados membros da equipe da Trek. Hoje, a gestão de pessoas, para a gente, é um diferencial. Nós temos uma preocupação muito, muito forte e genuína com a nossa equipe, com total transparência, calma, senso de comunidade, né? Nós criamos muitos eventos para fazer o quê? Reunir a comunidade de experiências de cliente no Brasil, que é algo que a gente já fez, por exemplo, com as startups brasileiras, né? Formando um único time mesmo. A gente quer uma equipe muito bem alinhada para retomar aquele assunto que eu disse lá no início, que é a possibilidade de você criar uma engrenagem positiva que vá gerando ondas e revoluções, né? A gente, quantas centenas de empresas nós ajudamos a levar esses conceitos de experiência do cliente, e a nossa equipe engajada, que se apaixona pelo tema e começa a trabalhar nisso e faz disso pro resto da sua vida, né? Ou seja, a formação profissional hoje, o que a gente ensina não está de fato na universidade. Então, falando de experiência do cliente, no sucesso do cliente, ou seja, assuntos que nós abordamos, isso não está de uma forma muito clara. Agora as universidades estão começando a trabalhar esse tema, mas a gente leva, né, esse conhecimento, essa prática, para que as pessoas transformem os seus negócios, transformem a sua carreira e façam disso, de fato, uma alavanca de motivação para um mundo melhor. Mas assim, do Tomás empreendedor, você tem um tropeço assim que aconteceu nessa sua jornada que você aprendeu com isso e pode deixar pra gente aqui? Olha, eu tenho. Eu acho que às vezes, né, o empreendedor muito jovem, a gente tem muitos problemas, né? E eu, em vários momentos, sendo bem honesto, eu fui muito ingrato, sabe? Eu, às vezes, ficava um olhar muito visionário, mas visionário demais, ao ponto de gerar algum tipo de ingratidão. Tô falando até mesmo com os meus sócios, em algum momento. Hoje, né, nós já somos muito mais maduros e eficientes, mas em alguns momentos, enfim, a gente conversando com equipes, né, nós tivemos essa ingratidão, ela é muito em virtude de não reconhecer o trabalho que as equipes fazem. Então, o não reconhecimento é algo que me levou a tomar muita cabeçada, porque para mim nunca era suficiente, né? Aquela proatividade executora, aquele cara hustler, né, que entrega, e muitas vezes ele tem essa dificuldade de reconhecer o trabalho dos outros, que gera essa ingratidão, né? Nossa, esse cara, eu ajudei esse cara a fazer isso e ele nem me dá um parabéns, nem me dá um ok, né? Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação de entender, compreender
compreender cada trabalho, cada esforço de cada equipe e buscar, né, ser grato e gerar essa onda positiva em virtude, enfim, do trabalho que eles realizaram e não ser uma pessoa que vai olhar só para o meu próprio umbigo. Tá certo. Quantas pessoas estamos falando aí pra mandar um salve pra todos os loopers que você falou aí, né? Nós estamos com 70 pessoas, né? Nossa, cara, que legal. Nós temos escritório, né, em Belo Horizonte, agora em home offices, né, em Belo Horizonte, São Paulo e Buenos Aires também, na Argentina. Que legal, muito bom. Um salve pra todos aí que estão construindo uma track, né, e pros seus sócios também. Acho que pelo menos 70 ouvidas a gente vai ter nesse episódio, hein, Tomás? Claro, com certeza. Muito bem. Esse bloco é um oferecimento da nossa patrocinadora Pulses, uma empresa que montou uma plataforma de clima, engajamento e performance dos seus colaboradores. Você vai ver como é importante ouvir o seu time mesmo que esteja à distância. Você pode usar também gratuitamente o termômetro de crise que eles criaram em meio ao Covid. A gente vai deixar o link em todos os episódios. Acesse lá www.pulses.com.br. Você também pode ouvir com profundidade o que a gente conversou com o César no episódio 54 aqui do EmpreendaCast, People Analytics. Confere lá com profundidade. Cara, agora a gente já tá partindo pro final aqui. Eu queria só passar por uma curiosidade, né? Você foi um dos cofundadores da Associação Brasileira de Startups, né? Conta pra mim, assim, num pitch um pouco mais enxuto, né? Qual foi o motivador de criar essa associação? A gente gravou com o Gui Junqueira, que também falou do seu nome. A gente gravou com a Muripinho. Tá faltando só o Gustavo Caetano aí. Qual nome mais você vai deixar registrado aqui pra eu ir atrás contar a história, cara? Então, a Associação Brasileira de Startups, ela foi idealizada, né, aqui em Belo Horizonte, juntamente comigo e o Gustavo Caetano. Nós começamos a perceber de fato que começavam a nascer vários ecossistemas de startups no Brasil e muitas vezes eles não se comunicavam e não tinham uma centralização, né, de ações. Então nós tivemos essa ideia, que foi um teste, né, literalmente um MVP, e nós começamos a desenvolver algumas iniciativas nesse sentido. Nós chamamos mais 2 amigos, que é o Bernardo Porto, que era da empresa dele chamada Desk Metrics, aqui em Belo Horizonte também, e o André Fonseca, que é da Dito, uma startup também que cresceu muito aqui em Belo Horizonte. E na sequência a gente começamos a chamar vários líderes de ecossistemas locais, como foi o próprio Guilherme Junqueira, do Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e o Amuri, lá do Rio de Janeiro, né, e foi muito legal porque nós tivemos uma aderência muito positiva, e assim, os verdadeiros méritos, né, foi, por exemplo, o Gui Junqueira, que começou a executar o projeto de fato, né, ele mudou para São Paulo para isso. Então, assim, foi quando a gente começou a pensar grande e executar esse projeto de forma primorosa, né? E hoje aí o Amuri liderando de forma brilhante também. São 2 caras que eu admiro muito e sou muito gratos também atualmente a eles pela iniciativa. Hoje, né, a ABS tem um impacto muito legal. Eu tô falando de benefícios para as startups, o Case, que é o maior evento para startups aí da América Latina e por aí vai. Muito legal, cara. Eu quero mandar um abraço pro Amuri, pro Gui Junqueira. O Gui também escuta o EmpreendaCast, com certeza vai escutar aqui. O Amuri também o presida. Esse é um cara, a maior surpresa que eu tive. A gente se emocionou gravando o episódio dele, cara. Ele é um cara muito sensacional. Ele tem me dado uma moral, assim, me colocou em várias jogadas boas pra construir também um EmpreendaCast cada vez mais forte, né? Gustavo Caetano, tô namorando com ele. Acho que vale a pena você mandar um WhatsApp pra ele, que eu tô na captura. Eu já mandei um pra ele também. Manda um pra ele. Cara, tô gravando EmpreendaCast, você é o próximo. Não tem como escapar. Eu sei que ele tá fazendo live. Assim, eu tenho medo de abrir a geladeira e ver uma live do Gustavo Caetano de tanto que ele tá fazendo todos os dias, né, cara? Agora, eu queria que você deixasse, assim, os próximos passos da Track, o que você vislumbra, o que você pode falar, se você tá captando investimento ou não, e depois a gente vai para um ping-pong aqui de algumas indicações por Tomás Duarte. Na Track a gente vem trabalhando num projeto novo, que é a Nova Tecnologia, né, um projeto aí de longo prazo, visando a empresa nos próximos 5 a 10 anos. É um projeto que não somente trabalha com Customer Feedback Management, né, ou seja, coleta de feedback de cliente, mas muito mais do que isso. Nós estamos agora iniciando o tracking, né, o traqueamento de dados comportamentais, dados de consumo dessa jornada do cliente e gerando insights relevantes somado ao sentimento do cliente para gerar predições, né, clusterizações de clientes para entregar análises preditivas de fato para
que o cliente consiga resolver um problema de forma muito rápida com a empresa, ou que a empresa saiba atuar antes que ele tenha esse problema, igual eu mencionei. Então, de fato, a ciência de dados aplicada à experiência do cliente, né? Eu estou falando de gerar dados numa camada descritiva, que geram dados numa camada preditiva e depois uma camada prescritiva, e ou seja... Falando de Advanced Analytics na veia, assim, né? Exatamente. Hoje nós temos uma equipe de ciência de dados, né? Nós estamos investindo em alguns milhões nesse projeto, e é interessante porque, de fato, em 2025, existem alguns estudos de grandes consultorias mostrando que a parte de Customer Experience caminha por esse lado, e a gente já vem atuando nisso desde 2019. E outro ponto, né? Nós estamos, de fato, buscando um projeto de longo prazo com grande impacto, e isso requer capital, né? Isso requer investimento. Nós estamos trazendo, muito provavelmente aí nos próximos meses, uma série A, estamos em algumas conversas, né? Uma série A de investimento para fazer um investimento super pesado em ciência de dados e tecnologia, passando por algoritmos de mineração de dados, Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural, e, entre outros, né? Análises preditivas mais avançadas, e isso requer muito capital, né, para investir em ciência de dados, e também a nossa expansão internacional. Nós já atuamos hoje em 10 países, dos Estados Unidos ao Chile, de uma forma super orgânica. Agora a gente quer ir de uma forma muito mais proativa e bem estruturada, fazendo com que em 2024 nós teremos, né, clientes e atuação nos 5 continentes, tornando uma plataforma de CXM World Class, né, ou seja, dentro aí das top 10 do mundo, e é claro, uma empresa brasileira que nasceu aqui, enfim, em Belo Horizonte, mas que tem clientes no Brasil inteiro e em outros países. E o nosso foco, né, é em 2024 atingir mais de 1 bilhão de pessoas que passaram pela nossa tecnologia, sendo que até o momento esse ano a gente está fechando com 200 milhões de pessoas na nossa base. Que legal, cara. OKRs aí bem definidos, né, com seus sócios, né, e onde vocês querem chegar. Isso é muito bacana, Tomás. Torço muito pela Track. Conte sempre com o EmpreendaCast como uma vitrine, né? Vai ser de muito orgulho aqui registrar a sua história, contar a história da Track aqui, que eu tenho certeza que é uma empresa que nasceu para acabar de vez com esse assunto aí de cliente mal atendido, né? A Track leva os seus clientes a outro patamar para gerar experiências extraordinárias, né? E a Track é uma empresa extraordinária. Cara, agora eu quero entrar um pouco na dica mais ping-pong, assim, para você indicar um podcast, um livro, um evento e deixar uma mensagem pra galera, e vamos nessa. Conta aí, cara. Legal. Podcast, eu gosto muito do podcast da Kunumi. Eu não sei se você conhece a Kunumi. Ela é uma empresa de Belo Horizonte de ciência de dados. Legal. E o podcast chama Futuro Presente. Ele tem ainda poucos episódios, talvez menos de 10, mas são podcasts muito atrelados à ciência de dados, de uma empresa brasileira assim, que está liderando esse tema em várias verticais, como saúde, varejo, setor financeiro. Então, ele é muito bom, de fato, eu gosto muito. Sobre o livro, assim, eu sou suspeito para falar, eu gosto de recomendar muito o livro A Pergunta Definitiva 2.0, que é o livro do criador do NPS, né, os dois criadores, o Fred Reichheld e o Rob Markey. São livros que, enfim, mudaram a nossa vida para melhor, e são aulas de metrificação da experiência do cliente, literalmente. E, inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de estar juntamente com o Rob Markey, um autor do livro, e ele falou que... Eu estive em Boston, né, enquanto eu estava fazendo um curso na Universidade de Harvard, e ele falou que vai lançar um novo livro agora, durante esse ano. E o último, qual que é? Depois do podcast dele. Frequentar um evento, alguma dica empreendedora e uma mensagem pra galera. Então, hoje, o evento que eu recomendaria é o nosso próprio evento, sendo super modesto, que é o Customer Experience Summit, o cxsummit.com.br. Legal. É o maior evento da América Latina do tema experiência do cliente. Ele acontece anualmente em São Paulo. A 6ª edição foi transferida para 2021 em virtude do Covid-19, mas é um evento aí para 3 mil pessoas, um evento que acontece em São Paulo com as maiores referências em experiência do cliente, não só do Brasil, mas agora do mundo também. Então, o cxsummit.com.br é um evento assim que a gente sai muito feliz. As pessoas mandam mensagens pra gente dizendo assim, olha, o quanto que foi legal e o quanto um evento que impacta positivamente. Animal, vou deixar todos esses links aqui no post. Agora deixa uma mensagem pra galera e a gente se vê no próximo episódio, né? Eu vou deixar o Tomás com a última mensagem, a gente tá mudando um pouco aqui o modelo. Então deixa uma mensagem pra todos os sonhadores e
Vamos nessa. Olha, a experiência do cliente, ela mudou a nossa vida, a minha vida e a vida de muitas pessoas, não somente porque nós desenvolvemos uma tecnologia, porque, enfim, nós temos esse conhecimento e compartilhamos esse conhecimento, mas porque nós queremos que as pessoas saiam com um sorriso no rosto das empresas. Não tem nada mais emocionante do que você ver uma empresa ajudando a resolver problemas de uma pessoa. Então, assim, tradicionalmente nós somos calejados com experiências ruins, nós já estamos calejados. E quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de criar, de fato, um momento único que consiga fazer com que uma pessoa saia com um sorriso no rosto e que, mais do que isso, ela saia recomendando essa empresa aos seus amigos, ao seu círculo de familiares e por aí vai, isso não tem preço, tá? Eu posso dizer, assim, que às vezes a gente fica olhando para os números, né, para o NPS, etc., para os scores, né, para os resultados, para os dashboards, para os painéis, mas, na verdade, é muito legal a gente vivenciar as experiências reais com os clientes e ver de fato o quanto as marcas centradas no cliente, de fato, elas conseguem criar esse sorriso no rosto, esse brilho no olho, que o cliente saia muito feliz. E a curto prazo você vai ver que isso se transforma em retorno financeiro, porque você está tendo o quê? Lucros bons, lucros sustentáveis. E não simplesmente você está vendendo algo, você está se fazendo ali uma situação só para obter aquele resultado de curto prazo. Não, você está criando um relacionamento, uma lealdade que faça com que as pessoas se tornem amigas da marca, que se tornem, enfim, parceiras e, é claro, obtenham mais resultados, né, assim, pessoalmente falando, e também para as marcas também terão mais resultados, porque elas irão sair das lojas, né, então da experiência de consumo com um sorriso no rosto. Isso não tem preço. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.